a oportunidade de passar pelo Vaticano e nós vimos aquilo que está lá, parece tudo morto. Viemos para este país e aqui estamos num local aonde aconteceram sinais extraordinários. Mas eu me lembro também que nas margens deste mar aconteceram coisas que servem para nós guardarmos e que, com muitos de nós, aconteceram da mesma forma. Porque, examinando o Novo Testamento, começando quando Jesus estava iniciando o seu ministério, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E ele, depois de batizado, saiu à procura daqueles que iam prosseguir no seu ministério. Foi quando então ele escolheu Simão Pedro, que estava lavando a rede juntamente com seu irmão André. E Pedro e André lavavam as redes e eram pescadores de peixes, mas o Senhor os chamou para que eles se tornassem pescadores de almas. E o importante é que no mesmo instante eles largaram as suas redes e seguiram a pessoa de Jesus Cristo. E eu me lembro, meus amados irmãos, quando papai e mamãe ainda eram vivos, que eles diziam que um dia, numa fazenda no município de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo, eles tinham uma filha e ela chamava-se Enedina. E justamente no dia em que a Enedina morreu, foi o mesmo dia que eu nasci. E meu pai, começando a conhecer o Evangelho, não sabendo o que fazer, mas uma coisa ele sentiu na hora, de me tomar nos braços e dizer para Deus que entregava este filho para servir ao Senhor. Os dias se passaram e quando eu tinha 11 anos de idade, fiquei 10 para 11 anos, fiquei muito mal. 2 horas da madrugada, morávamos nessa época no município de Piracicaba, num local denominado Faxinal. E ali papai tinha um sítio e eu gritava de dores, não sabendo o que era. Minha mãe começou a chorar e meu pai também. E desesperados, pediram então para o meu irmão mais velho, chamado Ulisses. Falou: Ulisses, vai até o vizinho, consiga ali uma charrete para que nós possamos levar um menino até a cidade, para que ele seja examinado pelo médico, enfim, eu entre no hospital. E naquele desespero de choro, minha mãe começou a passar azeite em mim e dizer que eu tinha sido entregue para Deus e que estava naquela situação. Virava a cambota dentro da cama, revolvia, gritava de dor. Mas assim que ela passou azeite no meu corpo, foi diminuindo a dor. Quando eles saíram do quarto chorando ainda, eu saí atrás dele, meu pai olhou para trás e falou: o que é, menino? Eu falei: não, já não tenho mais nada. Meu irmão estava chegando com a charrete do vizinho lá, foi emprestar para me levar até um local onde o homem tinha um carro, para me levar depois para Piracicaba, que tinha 30 quilômetros de onde nós morávamos. E aí meu pai disse: Ulisses, leve de volta, agradeço o vizinho, porque o menino está curado. Tá bom, ficou bom. E assim se passaram, irmãos. Então, uns são chamados de uma maneira, outros de outra maneira. Mas vocês que estão aqui também um dia foram chamados. Assim como Pedro foi chamado, como André foi chamado, como Tiago foi chamado, como João foi chamado e tantos outros foram chamados. E nós precisamos dar glórias a Deus, porque um dia fomos chamados não para
sermos, vamos dizer, alguém quando está aqui neste mundo. Por exemplo, jogador de futebol, ele espera um dia ser chamado pelo técnico da seleção do Brasil. Vamos, um assunto que nós conhecemos bem no Brasil. Mas se ele não é chamado, ele fica muito aborrecido, muito chateado. Mas vejam bem, nós fomos chamados por aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, aquele que é todo poderoso. Esse nos chamou um dia. Mas o importante é que ele nos chamou para que nós possamos, no ministério, dar os frutos que saltam para a vida eterna. E meus amados irmãos, o próprio Jesus, quando fez o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, ele fez aquele sinal, iniciando o ministério de sinais e prodígios. É por isso que às vezes eu me debato na nossa igreja, para que nós nunca paremos de anunciar que Jesus Cristo salva, mas que Ele cura também, que Ele liberta também, e que um dia Ele voltará para buscar o seu povo. Os dias podem se passar, e vão se passando, mas disse o Senhor, as minhas palavras não hão de passar. E nós acreditamos nesta palavra poderosa. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14, verso 12, quando Jesus falava de uma maneira bem clara, na verdade vos digo, e ele deu ênfase a esta palavra, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Se pedirdes alguma coisa, recebereis, se pedir em nome do Senhor Jesus. Vocês querem privilégio maior do que você ter poder para expulsar um demônio de um corpo de uma pessoa, irmãos? É uma coisa extraordinária você dizer, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, e você ordena que ele saia, e o diabo tem que obedecer. É um poder extraordinário que o Senhor deu para cada um de vocês e para aquele que crê. Por isso eu dou graças a Deus estar no ministério, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Eu tinha sempre comigo aquele desejo de ganhar ricos para o Evangelho, ganhar ricos para que eles com seus dízimos pagassem para que eu exercesse o ministério da palavra. Até que um dia Deus falou comigo e disse, meu servo, antes de ficar atrás de rico para te pagar o dízimo, procure convencer e chamar as pessoas para se tornarem mensageiras da minha palavra. Aí que eu fui despertado para então convidar as pessoas que quisessem anunciar o Evangelho, que viesse até Jesus, que assim como Pedro fez sinais, assim como Paulo fez sinais, assim como os apóstolos fizeram sinais, nós também podemos fazer sinais. Amém. Nós também podemos fazer prodígios. Amém. Porque o Senhor disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Amém. E as fará maiores do que estas. Ora, meus irmãos, o Brasil, quando cantaram o hino nacional, eu derramei lágrimas, porque o Brasil hoje é um país abençoado. Você liga a televisão, você ouve uma mensagem. Você liga um rádio, você ouve uma mensagem. E por onde estamos passando, na Europa que é tão adiantada, você liga a televisão, você não ouve uma palavra de louvor a Deus. Você liga o rádio, você não ouve. Você pode ver, aonde você passa, alguém anunciando a palavra, você não vê, mas aqueles que permanecem até o fim, esses serão salvos. E nós vamos continuar anunciando. Vem os vendavais, pode vir as lutas, mas a mensagem do Senhor tem que ser anunciada. Foi por isso que Jesus, ainda quando iniciou o seu ministério, ele falou a respeito daqueles que iam pregar a palavra de Deus. E o sermão da bem-aventurança, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados, e nesse sermão da bem-aventurança, ele também disse, se perseguiram a vós, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então nós no Brasil, anunciando a palavra de Deus, como nós temos anunciado,
E vocês que são pastores poderão anunciá-la de hoje em diante até com mais ênfase, com mais alegria, porque andamos nos lugares que Jesus andou, andamos nos lugares que Pedro andou, que Paulo andou, mas andamos felizes porque hoje vivemos em Cristo e somos mais do que vitoriosos. Deus abençoe.